mulheres, bom dia! Estou super animada para essa semana, para o nosso evento de sexta-feira. Como eu já disse ontem, mesmo quem não participou do sorteio do Amigo Invisível, pode participar da festa. Sexta-feira às 20 horas, aí leva um prato de salgado e a sua bebida favorita pra gente compartilhar com as irmãs. Uma confraternização super legal. Vamos ter surpresa, vamos ter sorteio, vai ter a palavra que a Nayara vai trazer pra gente, ministração e também um tempo de oração. Vamos fazer o nosso amigo, descobrir quem é a nossa amiga oculta. E quem está no sorteio, por favor, gente, por gentileza, não deixa a amiguinha no vácuo, tá? Quem tiver alguma intercorrência, algumas meninas já me procuraram que vão ter intercorrência no dia, vão fazer o possível para estar junto com a gente. Mas se caso não der certo, já estamos ajustando as coisas. Mas vai ser uma bênção, eu estou super animada. Vim aqui para falar com vocês sobre o devocional que eu estou preparando. É baseado neste livro do Abraham Kuyper, vou falar um pouco sobre ele aqui, Mulheres da Bíblia. Ele traz a história da mulher, só que ele vai trazendo algumas características, alguns adjetivos dela. Então eu vou trabalhar de acordo com aquilo que eu falei do vídeo da Naná, que vai falar sobre qual o papel da mulher, tanto na igreja quanto na sociedade. Então eu vou pegar as características que ele cita e eu vou fazer um estudo baseado nisso, um devocional baseado nisso. Dando o exemplo, a primeira mulher que ele vai trabalhar aqui, não sei qual foi a ordem que ele usou, mas a primeira mulher que ele vai falar é sobre Abigail. Aí ele fala que ela era formosa, que ela era sensata e prudente. Então, o primeiro devocional eu vou trabalhar nessas três características. E sempre com a pergunta na nossa cabeça assim, qual foi o papel dessa mulher? Né? E que eu gostaria de trabalhar, já trabalhava identidade, no estudo do livro nós vamos trabalhar sobre os atributos de Deus e depois os atributos que nós somos capazes de ter em Deus, vai ser o estudo do livro, nós estamos preparando também, eu e a Ju, uma vez por semana, um online, que a gente faz através do grupo. Então, o devocional vai ser assim, qual o papel da mulher? Então, eu gostaria que vocês pensassem também, ao acordar, o seu devocional diário vai ser a pergunta, qual é o meu papel na minha casa? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu papel no meu trabalho? Qual é o meu papel na vida dos meus filhos, na escola dos meus filhos? Qual é o meu papel nas redes sociais, né? E com isso, eu vou agora falar um pouquinho sobre Abraham Kuyper e depois eu falo sobre o desenvolvimento do devocional. E eu gostaria que vocês se dedicassem, gente. Eu não vou copiar, não vou fazer uma cópia, eu vou estudar para poder gravar o vídeo para vocês. Então eu gostaria, assim, que vocês tivessem essa consideração, sabe? E, por gentileza, eu postando o devocional, gostaria que vocês dedicassem a ouvir o devocional, que eu tô, assim, de coração. É oração, é jejum, é estudo da palavra de acordo com doutrina da nossa igreja, está bem? Abraham Kuyper era um reformado, então eu acho importante a gente levar a sério também a doutrina da nossa igreja. Conta de algum capricho, de algum orgulho? Não, é bom a gente ter uma direção de Deus na doutrina que a gente vai seguir, que a cosmovisão faz toda uma diferença. A partir do ponto de vista que você vê uma situação, faz toda uma diferença. Então, a nossa visão doutrinária é essa, baseada na cosmovisão. Tá? Se quiserem estudos sobre isso, lá no YouTube o Levi fala sobre isso, aí vocês procurem lá. Tá tudo no YouTube da igreja. Cosmovisão. Está bem? Vai ter alguns assuntos que a gente vai falar aqui que eu não vou aprofundar, que ele já tem um estudo lá, mas algumas coisas eu vou passando para vocês por aqui. Amém? Então, assim, eu gostaria que vocês, de coração, dedicassem, quando eu mandar o devocional, antes de você mandar o seu, que eu sei que cada uma faz o seu devocional, que vocês tivessem um carinho por aquilo que eu preparei para vocês. Então, sobre Abraham Kuyper, ele nasceu na cidade holandesa de Maasluis, perto de Roterdã, 29 de outubro de 1837. Ele converteu aos 10 anos de idade. Aos seus 16 anos, ele foi convencido do seu pecado, que era um pecador carente da graça de Deus, através de uma leitura de um romance, The Heir of the Heathcliff, publicado em 53 por Charlotte Yonge.
ajudou o Kuyper, então, a perceber essa carência espiritual. Aos 18 anos, ele se matriculou na Universidade de Leiden e começou a teologia com base calvinista. E depois ele se rendeu ao liberalismo teológico. Aos 26 anos, ele teve uma espécie de segunda conversão, voltou a abraçar a fé coerente, baseado na cosmovisão. Essa segunda conversão foi segundo um compromisso partidário que ele fez com a Igreja Ortodoxa, e foi um partido antirrevolucionário à política, que se opunha a princípios seculares que inspiravam a Revolução Francesa. As três formas para a unidade que ele usava para defender a doutrina reformada era a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e o Sínodo de Dort, que também tem estudos que o Levi deu na teologia. Se vocês quiserem depois eu passo para vocês qual é o vídeo que ele fala sobre isso, que a nossa igreja é baseada no Catecismo de Heidelberg. Depois ele se tornou jornalista, se envolvendo em várias controvérsias teológicas contra o liberalismo e a ética da Igreja Reformada Holandesa, e se envolveu em vários debates, publicou vários artigos durante 50 anos sobre questão política, cultural e educacional. Aos 36 anos, ele venceu uma eleição parlamentar, assumiu um assento na Câmara de Haia como membro do parlamento holandês. Ele se fez membro do parlamento e começou a promover a reforma na sociedade de acordo com princípios cristãos. Aos seus 36 anos de idade, Kuyper sofreu um colapso nervoso devido aos ataques políticos e também ele tinha o apoio do evangelista Pearsall Smith, que caiu em adultério. E Kuyper ficou muito decepcionado. Aí, tá vendo? Quem nunca teve um colapso nervoso no meio da fé, né? Isso é comum até os grandes homens da fé, até os homens que fizeram parte da revolução aí. Kuyper, mesmo assim, depois disso, 3 anos depois, Kuyper fundou um partido antirrevolucionário. Kuyper também atuou como professor em 1880 a 1898. Foi um influente professor, se tornando o primeiro reitor da Universidade Livre de Amsterdã. Ele influenciava e organizava as linhas religiosas e ideológicas. Ele publicou vários livros de devocionais, se dedicou muito a meditações, e esse livro, inclusive, é baseado num compilado. Ele defendia piamente o calvinismo. Ele queria dissipar a noção que o calvinismo era meramente um sistema doutrinário ou uma estrutura eclesiástica. No entanto, a visão dele de fé calvinista gerou o neocalvinismo e o kuiperianismo, que até hoje é usado nas universidades, foi trazido para os Estados Unidos, que chegou até nós também. E as influências dele, a constância dele de acreditar no calvinismo, que gerou o neocalvinismo e o kuiperianismo, é usado até hoje nas universidades cristã, protestante, onde o evangelho é dominante, né, o evangélico dominante. Ele influenciou, foi o primeiro-ministro na Holanda, depois disso, e essa coletânea se deu através do livro, incluindo Common Grace e Pro Rege, e ele faleceu em 8 de novembro de 1920, aos seus 82 anos. Trabalhou bastante, hein? Então, que nós tenhamos esse amor nessa obra, né? Esse devocional que eu vou fazer baseado na obra dele, que foi um grande influente na fé cristã. Então, que essa explanada sobre Kuyper, esse desejo dele de colocar mesmo a fé cristã em prática, possa nos influenciar e nos entusiasmar a ter um carinho especial com esse devocional que eu vou fazer baseado no livro dele. Amém? Eu conto com vocês. Excelente dia, Deus abençoe.